Pessoal, nesse videocast eu queria falar de uma ideia de pesquisa que eu tive e até de repente a gente promove, né, provoca, né, diversas universidades a testar essa hipótese. A hipótese que veio essa ideia é porque às vezes as ideias surgem de situações inusitadas e nós nos deparamos com uma situação altamente inusitada essa semana, né, onde o ministro da Educação se propôs a cortar 30% das verbas de 3 universidades federais devido a balbúrdias realizadas nos campi dessas universidades. Uma delas, a minha faculdade que eu me formei, Universidade Federal da Bahia, a UNB de Brasília e a Universidade Federal Fluminense. E reportagens e relatos, mais especificamente o que eu li hoje na Folha de São Paulo, mostra que essas universidades estão à frente, inclusive, de muitas outras universidades em termos de crescimento da produção científica, né? Se a gente for analisar essas universidades, houve um crescimento da UFBA e da UNB em torno de cento e poucos por cento do número de artigos. Eu não sei quanto a qualidade desses artigos, é óbvio, mas grande parte desses índices de produção científica são feitos por quantidade mesmo, cento e tantos por cento, e a Universidade Federal Fluminense algo como 80% de aumento de produção científica, isso comparado a 65% que é a média das universidades brasileiras. Então, eles estão realmente bem acima da média, acima da mediana, pelo menos aí de produção científica, e são faculdades que merecem cortes de orçamento devido à balbúrdia. Então eu pensei assim, será que balbúrdia promove aumento de produção científica? Isso não é uma ideia absurda, não. Porque criatividade tem a ver com balbúrdia. Isso não é... Parece assim um pouco estranha essa afirmação, mas, por exemplo, de onde é que surge uma das técnicas de criatividade? É o brainstorm. Brainstorm é uma técnica na qual cada um chega, diz o que quer, não tem uma organização, não tem censura, isso é uma coisa importante do brainstorm, não tem censura, ninguém vai dizer se sua ideia está certa, se sua ideia está errada, é um momento de liberdade, é um momento de balbúrdia de ideias, de tempestade de ideias que levam à criatividade, ok? Então, talvez está por trás de análises e de evidências científicas a respeito de psicologia cognitiva que sim, é plausível que balbúrdia aumente produção científica. Ah, o exemplo do brainstorm, e existem realmente exemplos de estudos que avaliam preditores de criatividade e mostra que um dos preditores fortes de criatividade é o não conformismo. Okay? Não conformismo, que representa eu analisar a minha realidade, eu dizer não tá boa, eu queria que fosse diferente, eu tenho que inventar uma nova coisa, e daí surgem as inovações, criatividade surge da postura de não conformismo. Então esse não conformismo pode ser talvez o que o governo federal esteja vendo aí como um balbúrdia, até porque não conformismo é uma coisa inconveniente, ok? Então essa é uma base para essa hipótese que eu estou querendo testar da associação positiva, ou seja, da determinação de criatividade a partir da balbúrdia. Uma outra questão é que quando a gente fala de balbúrdia, a gente está falando de uma coisa mais livre, onde tem atividades diferentes, às vezes atividades até divertidas, às vezes as pessoas dizem, isso é uma balbúrdia, porque as pessoas estão ali brincando, dançando, etc. E uma outra linha também de psicologia, e eu cito nessa postagem o Don Norman, que é um dos criadores da Apple, e que é um psicólogo, e ele diz que o prazer, ou você fazer uma atividade prazerosa, ou no seu ambiente de trabalho, existir uma coisa assim relaxante e prazerosa, é uma coisa que aumenta a nossa visão do todo. Porque o prazer leva a dopamina aumenta a visão do todo e gera criatividade. Por isso que você chega lá no Google, como é o Google? Tem um parque de diversão para as pessoas ficarem se divertindo e tendo ideias, umas coisas assim.
Ok? Então, talvez essa balbúrdia da Universidade Federal Fluminense, da Bahia e da UNB seja exatamente uma espécie de um Google que esteja acontecendo aí, que o governo federal não está entendendo que isso leva à criatividade e aumento de produção científica, né? Então, a hipótese que surgiu disso aí, eu acho que as universidades devem se juntar para testar essa hipótese. Proponho que exista um índice de conformidade e a gente avaliar se quanto menos conformidade, maior a produção científica, ok? Ou então o índice de não conformidade. Quanto mais não conformidade, maior a produção científica. Acho que seria interessante, porque aí a gente produziria mais uma evidência, se fosse positiva, a favor do paradigma da inovação atual. Né? O paradigma da inovação, o paradigma do Google, o paradigma da Apple, essas empresas geram muito mais inovação do que os ambientes acadêmicos tradicionais. O academicismo tradicional é não criativo, porque o academicismo propõe uma conformidade. E nós queremos ser acadêmicos, portanto eu tenho que estar dentro da conformidade. Eu quero ser cardiologista, portanto eu tenho que pensar como um cardiologista, ok? Então a gente quer ser aceito pelas tribos e pelos grupos, e isso é humano, isso é biológico, isso é de sobrevivência. E, portanto, a gente tende à conformidade. Aqueles que conseguem a não conformidade tornam-se mais criativos. E talvez isso esteja no cerne exatamente do pensamento científico criativo, a não conformidade. A gente sabe que boa parte dos trabalhos da literatura são constituídos de ideias ruins, trabalhos inúteis. O Centro de Medicina Baseada em Evidência em Oxford estimou que 85% das verbas investidas em pesquisas são verbas investidas em pesquisas inúteis. Né? Inúteis porque metodologicamente são inadequadas, porque a ideia não serve para nada, nem para conhecimento, nem do ponto de vista pragmático. Servem para gerar artigo, mas artigo inútil. Bem, isso é um problema que nós temos e, portanto, a gente tem que pensar como tornar os nossos pesquisadores mais criativos e que eles se aproximem mais do paradigma de um verdadeiro cientista. Cientista é aquele que tem grandes ideias. Pense em Einstein. Como é que Einstein tirava uma foto? Com a língua para fora. Ali representava a não conformidade de um cientista. Portanto, eu achei ótimo esse negócio aí. Quer dizer, não achei ótimo porque cortou a verba e de uma maneira de corrigir, agora o ministro diz que vai cortar de todo mundo. Né? Em vez dele voltar atrás nesse corte, ele disse que vai cortar de todas. Né? Para não dizer que prejudicou aquelas 3. Então, não estou achando isso bom. Mas tudo tem um lado bom. O lado bom é que isso evidencia uma provável evidência de que não conformidade é bom para a criatividade. Isso provoca a gente dizer como é que eu posso ser mais criativo aqui nesse ambiente. Como é que nessa escassez de financiamento de pesquisa, em vez de eu ficar aqui reclamando que no Brasil não tem dinheiro para pesquisa, porque eu não sou mais criativo e eu faço pesquisa de baixo custo e baixo risco. Ok? Então vamos puxar para a gente isso e trabalhar mais a criatividade, pegando esse fato inusitado, que eu espero que se volte atrás, mas pegando esse fato inusitado e gerando uma ideia de pesquisa. Eu não quero afirmar que balbúrdia causa aumento de produção científica, porque eu não posso ainda afirmar, mas eu quero propor essa hipótese, que é uma hipótese plausível e que precisa ser testada. Ok? Portanto, vamos ao encontro da verdadeira balbúrdia, que todos nós precisamos disso. Obrigado pela atenção.